da diferença de transtorno para doença, certo? O transtorno é algo que, se não tratado, pode acarretar doenças. E se tratado e acompanhado, pode ser eliminado. Seria mais ou menos isso? Não. Uma vez com transtorno, ele vai te acompanhar por toda a sua vida. O que acontece? Algumas dificuldades que você apresenta, elas podem ser sanadas no sentido de que você vai tornar-se mais funcional. Digamos, no seu transtorno você tem uma limitação de coordenação motora. Se você é estimulado de forma sistematizada, de uma forma mais assertiva, você consegue evoluir, consegue avançar, mas você não deixou de ter aquele transtorno. Entendi. Significa que vai te acompanhar pela vida adulta. No TEA, que a gente chama, no autismo, é interessante que esse diagnóstico aconteça antes dos 3 anos. Os sintomas, eles estão presentes antes dos 3 anos. E era justamente isso que eu ia perguntar. Como é que eu detecto que uma criança ela pode ter a tendência a ter esse transtorno de autismo? Porque hoje em dia a gente vive num mundo que eu vejo muito isso. As mães estão comparando uns filhos, um com os dos outros. O meu está andando. O teu não está andando, não. Apesar de ter a mesma faixa de idade, né? Sim. Então, qual seriam assim, os pontos que nós, como pais, precisamos observar em nossos filhos para saber se... Eu acho que na live a Mariana falou que tem 5 pontos, 7 pontos. Olha, em relação a pontos, independente se é TEA ou qualquer outro transtorno do neurodesenvolvimento, você precisa estar atento se o seu filho está se desenvolvendo dentro da linha do desenvolvimento infantil. Se tem alguma habilidade que ele ainda não alcançou, não espere esse tempo, porque ele só vai acumular prejuízos. Sim. Estimulações, quanto mais cedo, elas são bem-vindas, não vai fazer mal ao seu filho, né? Então, o pediatra, ele precisa estar bem sentinela em relação aos marcos do desenvolvimento. Cabe a ele, tem o MCHAT-R, né, que eles precisam aplicar, já foi instituído, até na rede pública, precisa aplicar. É um protocolo? É um protocolo onde você faz a triagem a partir dos 16 a 20 meses das crianças, do marco do desenvolvimento, para ver se elas atingiram de forma, se tem risco, sinais de risco para o transtorno. Então, assim, seu filho demorou a falar, não espera ele, porque pediatras alguns, né, antigamente era mais recorrente, hoje já estão mudando esse conceito. Espera, quando for para a escola ele vai falar. Uhum. Não espera ir para a escola. Seu filho precisa de estímulo para acontecer. Ele não socializa porque não convive com crianças. Tudo bem, é super importante essa dinâmica que favoreça essas relações sociais. Mas isso não pode ser a justificativa pelo fato dele ter dificuldade de interação social, né? Então, quando você tem um filho que não estabelece contato visual, desde lá da amamentação, quase não sai a palavra, não faz o contato visual com essa mãe, é uma criança mais irritada, é uma criança que tem dificuldades, né, de acalentar, baixo limiar de frustração. Como é isso, Larissa? É uma criança que, quando você vê que ela se irrita com alguma coisa, que naturalmente não se espera esse padrão mais acentuado, essa potencialização desse choro, ela demora para se confortar, ou é um bebê mais quietinho, que você diz, do jeito que ficar. Então, você tem que estar atento aos sinais que seu filho vai dando. No caso, isso cabe mais aos pais estar nessa observação. Os pais e o pediatra, que tem que ser seu... Era isso que eu ia falar, porque... é muito difícil para os pais ter esse diagnóstico. Sim. E ter essa visão. Esse olhar. Porque sim. A visão do pai é totalmente leiga diante do seu filho, principalmente pai de primeira viagem, mãe de primeira viagem. Que não tem um referencial, né, para poder fazer essa comparação. Mais. Então, muita gente vem dizendo, faça isso, faça aquilo, e o pai e a mãe, muitas vezes... eles ficam perdidos em tanta informação que chega. A escola é um outro cenário que é o aliado parceiro da família, é o segundo ambiente que essa criança mais passa. Então, cabe à escola também redirecionar, encaminhar, olha, a gente observou que esse desenvolvimento da criança não está ascendendo, tem algumas lacunas aqui que precisam ser avaliadas de forma mais criteriosa. Então, é ainda algo a ser trabalhado, né? Como você falou, para os pais é muito difícil. É muito difícil porque... aceitar também, né? Porque eu acho que de tudo isso que envolve o mundo, eu acho que quando a gente recebe uma notícia, isso eu estou me colocando no lugar de um pai que recebe o diagnóstico que o filho tem autismo. Eu acho que a princípio você fica aqui meio travado, meio sem saber. Mas eu acho que a pessoa assume a culpa.
Né? O Na pai, verdade, geralmente... é um momento de elaborar, Conflito. elaborar o que a gente está trazendo para aquela família. Porque quando você tem um filho, você cria toda uma expectativa. Isso. E aí, quando você de repente diz que teu filho tem um transtorno, para ele soa como muitas vezes uma sentença inicialmente. É. Mas não é uma sentença, não está incapacitando o teu filho. É uma condição. Eu já perguntei a algumas mães e o primeiro sintoma que ela tem é chorar. Chorar copiosamente. Quando recebe a notícia, no caso. Quando recebe a notícia, porque de uma forma ou de Acho outra... que é o fim do mundo. Exatamente. É o que você Não, está mas falando. como eu estou dizendo, é uma condição que vai dizer que o caminho vai precisar de mais estímulos, que esse caminho que esse indivíduo vai enfrentar vai merecer e carecer de mais estímulos. Mas não é uma sentença, não é a incapacidade dessa criança. Né? Então, a família muitas vezes precisa desse momento de elaboração. Muitos chamam de luto, né? Daquele momento da fase inicial, aí depois vem a fase da aceitação. Né? Para algumas famílias podem ser mais fáceis e outras mais difíceis. E isso independe do nível social. Porque no ambiente de consultório a gente se depara com vários perfis de famílias. Né? Então, tem aqueles que reconhece, aceita e inicia de imediato. Tem aqueles que têm um tempo de elaboração, a gente respeita e logo na sequência iniciam as estimulações. Né? Então, é um processo que a gente precisa respeitar. Mas esse tempo que se dá, só quem perde é a criança, né? Quanto mais cedo você identificar que o seu filho não está correspondendo ao que se espera a faixa etária, né, que ele está destoando desses pares, é o momento de intervir. Intervir cedo significa tornar essa criança mais funcional. O que é funcional? Ela poder se vestir sozinha, ela poder preparar sua alimentação, ela poder organizar, ela ter uma socialização, ela ter a iniciativa, vários aspectos da vida diária dela. E isso não é só com o auxílio do psicólogo, tem um terapeuta ocupacional, tem um nutricionista que trabalha na parte de seletividade alimentar, porque as crianças, não só com TEA, mas com TDAH, também tem uma questão sensorial, alimentar. Então, por isso que muitas vezes até chegam a confundir o TDAH com o autismo, porque tem algumas características muito semelhantes. Apesar de ser transtornos diferentes, né, eles podem ocorrer, pode existir uma comorbidade. Né? Segundo o DSM-5, 70% das crianças que têm TEA pode apresentar algum tipo de comorbidade. O que é comorbidade? Eu tenho o autismo associado com a outra condição. Né? Posso ter uma criança autista com TDAH, eu posso ter uma criança autista com deficiência intelectual. Né? O que é deficiência intelectual era aquele que antigamente se chamava retardo mental, mas hoje a gente não utiliza mais essa nomenclatura. E é uma coisa que é muito... Primeiro eu vou fazer outra pergunta. Por que hoje a gente vê mais autista e TDAH e esses transtornos do que antigamente? É porque está se dando mais diagnósticos ou é porque está aumentando a quantidade desse transtorno? Eu acredito que seja uma associação. Né? As pessoas estão se familiarizando mais, né? Estão procurando mais informações, estamos mais conscientes. Antigamente, ninguém buscava auxílio, né? Quase ninguém, a população, era algo desconhecido. E hoje a informação ela está mais acessível, com certeza. né? Pelas plataformas digitais, nas escolas. Né? A gente vê muitas pessoas, né, trazendo essa temática em questão, e tem também, eu acredito muito, que os casos vêm aumentando sim também. Né? Então, a gente vê no dia a dia, a cada 44 crianças, uma tem autismo. Então, um número alto. É um número recente e alto ainda. Mas para agora também, que a gente consegue identificar, né, esse número, porque eu acredito que, vou chutar aqui, há 30 anos atrás, não tinha como fazer essa contagem. Não,